Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa Alves e hoje temos connosco uma convidada verdadeiramente singular, Margarida Alho. É médica veterinária desde 2012, formada pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. É também doutorada em Ciências Veterinárias desde 2017 pela Universidade de Lisboa, no domínio das doenças parasitárias zoonóticas de transmissão vetorial, no âmbito de uma colaboração internacional com o Instituto de Parasitologia da Universidade de Zurique e o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Em 2018, concluiu o Programa Alternativo de Residência do Colégio Europeu de Parasitologia Veterinária e em 2022 concluiu a pós-graduação em One Health pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Mas o seu percurso não se fica por aqui. É também médica desde 2019, formada pela Nova Medical School, com especialização em mestrado em Saúde Pública, sendo atualmente investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Desde 2024, trabalha em Bruxelas na Comissão Europeia, na Direção-Geral da HERA, a Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias, na área da análise, inteligência e inovação em saúde. Com uma produção científica extensa, dezenas de comunicações em congressos nacionais e internacionais e um papel ativo na ligação entre saúde humana, saúde animal e ambiente, é hoje uma das vozes relevantes do paradigma One Health em Portugal e na Europa. Para além disto tudo, a Margarida é também mãe de 2 pequenos seres. Hoje damos-lhe palco para ouvir a sua história e a sua voz da interseção entre a medicina veterinária, a medicina humana e a saúde global. Olá Margarida, bem-vinda. Muito obrigada. E obrigada por teres aceito o nosso desafio. Obrigada eu pelo convite para aqui estar. Nada. Então, vou começar aqui por uma pergunta polémica. Foste para a veterinária porque não tiveste média para a medicina? Bom, isto começa de uma forma muito forte. Sim, exatamente. Eu lembro-me como se fosse hoje, porque os veteranos fizeram a simpatia de me tatuar 5ª opção na cara. Logo no primeiro dia que cheguei à FMV. Mas também acrescento que apesar da medicina ter sido a minha primeira opção, eu cedo me apaixonei pela medicina veterinária. Portanto, tu depois optaste por continuar com gosto. Sim, sem dúvida. Foi relativamente fácil, diria. Ok. E que boas memórias é que tu guardas do tempo que passaste na Faculdade de Medicina Veterinária? Ou seja, tirando essa tatuagem que, pronto, claramente deixou trauma. Olha, guardo muitas boas memórias. Era jovem, não trabalhava, estava totalmente empenhada no curso e disponível para estar com os colegas, então... Lembro-me dos rally tascas, em que começávamos no alto de Monsanto e descíamos a calçada da Boa Hora, parando de porta em porta para nos reabastecermos. Ok. Sempre a cantar o hino de veterinária e alternando com um leque variedíssimo de músicas pimba e o hino da SIC, não sei se te recordas. Sim. A sua televisão independente, SIC, não sei porquê, mas nós cantávamos. E lembro-me da praxe nos estábulos. Lembro-me de ter feito parte da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária. Organizei várias festas, organizei a Noite de Fados, as míticas jornadas da FMV, em que nós éramos literalmente pau para toda a obra, portanto nós desenhávamos o programa, nós enviávamos os convites, nós éramos o táxi dos oradores, éramos bengaleira, éramos regi, éramos moderadores, éramos animadores socioculturais, tudo. Fazíamos tudo um pouco. E lembro-me particularmente do último ano, de acabar a celebração do 5º ano a nadar na Fonte Luminosa, portanto, em plena Praça do Império, em frente ao CCB, num barquinho de borracha. Ok. E durante os anos que lá passaste, houve assim algum professor que te tenha marcado de forma particular? Foram tantos. Mas eu diria que o professor Luís Madeira de Carvalho me marcou particularmente. Ele é professor catedrático de Parasitologia da FMV e marcou-me pela paixão do ensino, a preocupação constante com os alunos e pela sua verdadeira amizade. E recordo-me que com ele os alunos não eram apenas mais uns. Sim. Ele sabia o nome, e repara, o nome de todos os alunos em sala, mas não era apenas o primeiro nome. Ele era capaz de dizer o teu nome completo. Sim. E claro, ele tinha também um sentido de humor muito delicioso. Ainda me lembro quando ele dizia: qual é o hospedeiro natural e reservatório do parasita Oestrus ovis? Ai my God, esses nomes.
E havia um silêncio absoluto em sala, ninguém se recordava, e ele dizia com uma voz paroquial: ouvi-nos, senhor. Isso é uma piada à pai. Completamente. Sim. Mas sabes, ele foi uma pessoa que me motivou a fazer o doutoramento, que fiz em paralelo com o curso de Medicina, e ele mostrou-se muito compreensivo com essa opção de vida. Nunca me cortou as asas, dizia-me sempre máxima liberdade, máxima responsabilidade. E impulsionava muito a ir a congresso, a dar aulas. Eu fazia as aulas de manhã de Medicina e fazia o laboratório, a atividade em laboratório à tarde. E para tu veres, eu tinha sempre 2 batas no carro. Sim. A bata da Medicina, que usava de manhã, e a bata da Veterinária, que usava à tarde. Exato. E isto intercalado, obviamente, com muita ginástica no calendário, para conseguir associar tudo, mas ele apoiou muito. E eu acho que outro nome muito importante foi o professor Luís Lucas Cardoso, que tu conheces, da UTAD, Sim. pelo seu absoluto rigor científico, conhecimento, dedicação e disponibilidade, porque ele é aquela pessoa também que está sempre disponível e que te vai ajudar sempre. E também com um sentido de humor bastante particular. Sem dúvida. Sim. Uma pessoa normal, e normal entre aspas, normalmente tem fobia desses nomes, que deste agora um exemplo, e dos outros 1000 nomes em latim. O que é que te atraiu nessa área? Não digas isso. A parasitologia é absolutamente fascinante. É fabulosa a diversidade dos ciclos de vida dos parasitas, a complexidade dos mecanismos de adaptação de seres que são tão pequenos. Pensa em nemátodos como a Dirofilaria mitis, em que a larva atravessa a pele, o tecido muscular, a circulação sanguínea, para se alojarem no coração e darem origem a vermes adultos com 20 centímetros de comprimento. Ou no Toxocara canis, com as suas migrações, ainda me lembro que era entero, hepato, pneumo, traqueobrônquica. Quer dizer, já viste a quantidade de sítios pelos quais se move o parasita? Ou até mesmo o exemplo da dependência biológica extrema entre sexos, que é o caso do Schistosoma mansoni, que é um parasita que o macho carrega a fêmea consigo durante quase toda a vida. Ok. E em que sem o macho, a fêmea não se torna fértil. Ou seja, é quase como um micromundo tipo National Geographic. Total. É um catálogo completo, na verdade, das mais variadas espécies. Ok. E nunca foi o teu objetivo exercer clínica? Ou em algum momento pensaste nisso? E quando digo clínica, de pequenos animais? Nunca foi, nunca. De todo. Pelo contrário, sabes? Eu no 5º ano estava completamente decidida a seguir clínica. Ok. De pequenos animais. Sim. Era boa aluna, gostava de estudar, tinha iniciativa e muita vontade com os tutores. E por querer clínica fui inclusivamente para Cornell, para a Ítaca, onde na altura se faziam coisas incríveis. Eu lembro-me de assistir à colocação de pacemakers em cães, de quimioterapia a patos domésticos, coisas assim muito ricas para abrir horizontes. E também foi por isso que fiz Erasmus em Barcelona, na Universidade Autónoma, porque eram hospitais de referência na área da clínica, de animais de companhia, e eu queria muito. Resposta à tua pergunta, eu diria que o que é que aconteceu? sei lá, acho que a vida nos traz surpresas e oportunidades, e foi exatamente isso. Em 2011 surgiu uma vaga para a bolseira de investigação em parasitologia, e era para integrar o primeiro estudo epidemiológico de dirofilariose em Portugal. Ok. Numa parceria com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e eu pensei, olha, na altura estava a escrever a minha dissertação de mestrado, solitariamente em casa, e decidi, olha, porque não concorrer? E já na altura era notório que eu não gostava de fazer apenas uma coisa. Se possível, se fizesse 2, era muito mais divertido. E foi o que aconteceu, a bolsa correu bem, fui gostando do projeto, da equipa, de gerar nova informação, de criar dados e de partilhar conhecimento. E, portanto... E durante este percurso, ou seja, já percebi que tu gostas de fazer muitas coisas, pronto, durante este percurso, ao mesmo tempo, a ideia de medicina humana nunca saiu da equação, ou houve algum momento em que tu pensaste, bem, se calhar vou mesmo dedicar-me só à veterinária? Quando é que surge realmente a vontade de seguir pela medicina humana? Foi exatamente aqui em que comecei a perceber, através dos vários ciclos de parasita dos parasitas, a complexidade e a interligação que existia entre a veterinária e a saúde pública.
E foi esta vontade de continuar a aprender mais sobre estas doenças infectocontagiosas que me fez seguir medicina, mas sempre, repara que eu quando entrei em medicina, eu sabia que queria saúde pública. Exato. E os meus colegas diziam, mas que pessoa esquisita é esta? Que não quer fazer clínica e que de repente só quer fazer saúde pública. Mas eu sempre adorei e era exatamente esta interligação que tu procuravas. Procurava. Sim. E então, do teu ponto de vista, e agora sabendo o que sabes, que é tanta coisa, achas que a saúde pública deveria ter um maior peso na formação dos veterinários? Sim, sem qualquer dúvida. Eu acho que a saúde pública é uma área com muitas oportunidades e em expansão. E os médicos veterinários estão na linha da frente de muitas destas ameaças atuais à saúde coletiva, diria. Sejam zoonoses emergentes, resistência aos antimicrobianos, seja a segurança alimentar, a vigilância epidemiológica, o impacto das alterações climáticas. E, portanto, acho que reforçar a saúde pública na formação veterinária serve, acima de tudo, diria, para alargar o campo de ação do médico veterinário. Dar-lhes ferramentas que lhes permitam ir muito além da clínica, perceber, antecipar riscos, participar em sistemas de vigilância, comunicar melhor em contextos de crise, e eles existem, como sabemos, contribuir para decisões políticas, ou seja, traduzindo por miúdos, não é afastar a medicina veterinária da clínica, é simplesmente complementá-la e diria reforçá-la, alinhando a profissão com os desafios reais da sociedade atual. Exato. E quando é que achas que nós vamos passar a ser profissionais ou considerados profissionais de saúde? Porque o que tu estás a dizer faz todo o sentido, mas a verdade é que ainda não o somos. E isso foi notório na altura do Covid, por exemplo, em que realmente fomos deixados de fora. Porquê é que achas que isso continua a acontecer? Provavelmente há aqui muitas camadas e poderia dar uma discussão por si só, mas tens alguma opinião sobre isso? Eu acho que isso ainda está em construção e, sinceramente, avança mais devagar do que devia. Do ponto de vista técnico e científico, eu acho que os médicos veterinários já são claramente profissionais de saúde. Há muito tempo. Basta pensar no papel das zoonoses, segurança alimentar, resistência antimicrobiana, vigilância epidemiológica. Eu acho que o que falta é esse reconhecimento ser plenamente assumido, como estás a dizer, a nível institucional e político. E não apenas invocado nos contextos. Exatamente, quando convém. E aqui acho que o conceito One Health deixa isso muito claro. Não há saúde humana sem saúde animal e ambiental. E excluir os veterinários desta definição é uma contradição de base. Claro. Ainda existe muita ignorância em relação a este conceito, aliás, da One Health. Podes-nos falar assim um bocadinho sobre em que é que consiste, assim, de forma geral, para quem nos esteja a ouvir e não tenha ainda ouvido falar da One Health? Claro, eu diria que não é uma teoria bonita nem um conceito abstrato. A evidência científica mostra claramente que este é o caminho. O que é a One Health? É uma abordagem que reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. E, portanto, o seu verdadeiro desafio atualmente está em quê? Está na sua operacionalização. Nós sabemos que existe esta abordagem, sabemos que cientificamente é válida. Agora, é preciso transformar estes princípios em prática. E eu diria que muito tem sido feito já, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Claro. Por exemplo, no terreno, já se vive de forma prática, ou seja, não é um slogan, é o dia-a-dia de quem lida com problemas reais, seja um surto numa exploração, um caso humano, um vetor que se expande devido às alterações climáticas, e nesses contextos, que é nesses mesmos contextos que a interligação entre a saúde humana, animal e ambiental se torna evidente e inevitável. Mas é engraçado perguntares porque, mesmo a nível político e institucional, posso dizer que atualmente a One Health está a ganhar um reconhecimento sem precedentes. Ok. E o que é que tu achas que tem contribuído para isso? Bom, partir pedra, era o que eu diria. Muitos anos a partir pedra, a tentarem mostrar a importância desta abordagem. Só que há muita resistência. Há muita resistência, exatamente, a quebrar os silos, em trabalhar em conjunto, em sentar à mesa pessoas das mais variadas áreas. É quase como que uma perda das suas capelinhas e as pessoas têm medo de perder de sair da sua zona de conforto. Certo. Mesmo que isso possa trazer vantagens. Sim.
Acho que esse é o principal obstáculo. É o principal obstáculo. Ou seja, no fundo, o principal obstáculo são as pessoas. Sim, mas elas também fazem parte da solução. Exatamente. E, portanto, se conseguirmos vencer esta barreira, conseguimos sem dúvida atingir aquilo que procuramos. Esperemos que sim, e num futuro próximo, por favor. Agora, o que é que eu queria só aqui falar? Porque eu estive a ler o teu currículo e surge aqui um programa alternativo de residência do Colégio Europeu, mais especificamente da Parasitologia Veterinária. Para quem não saiba que esse programa existe, em que é que ele consiste? Como é que isso influenciou o teu percurso? Ou seja, como é que foi a experiência, no fundo? Em que é que consiste e como é que foi essa experiência? Ok, eu vou tentar explicar. O programa alternativo da residência do Colégio Europeu, no meu caso fiz em parasitologia veterinária, mas existem muitas outras áreas, permite obter a especialização fora de uma residência clássica e, portanto, permite fazê-lo à distância, primeira vantagem, mantendo os mesmos critérios de exigência. Decorre num regime não contínuo e, portanto, é uma combinação de formação avançada, neste caso em parasitologia, com investigação, ensino, prática especializada, e tem sempre que ser sob a supervisão formal de um professor que seja diplomado pelo Colégio Europeu. Em Portugal, na altura, só havia um, que era o professor Luís Lucas Cardoso, e, portanto, foi com ele, exatamente. E depois tudo isto culmina num exame feito ao board. Como eu já tinha alguma experiência na área, houve a possibilidade de me dar a equivalência ao primeiro ano, e, portanto, a minha residência durou apenas 3 anos, geralmente são 4. Ok. Sobre o que é que achei mais difícil, eu acho que o mais difícil é sem dúvida conciliar tudo em paralelo. Portanto, tens de cumprir aqueles critérios muito específicos do colégio, tens que assegurar produtividade científica elevada, garantir diversidade de casos clínicos e, ao mesmo tempo, responder às exigências do trabalho diário num laboratório, claro. Que nem sempre é uma casuística muito variada, porque Sim. por vezes os casos que recebemos são quase sempre os mesmos, não é? As doenças mais prevalentes, mas o que é que eles querem que nós publiquemos? Os casos mais raros. Claro. Lá está, portanto tem que haver aqui este jogo de cintura. Sim. Mas eu acho que por outro lado é interessante, em particular para quem esteja a fazer o doutoramento, era o meu caso, o doutoramento é um processo muito solitário, acho que as pessoas não têm esta noção. Há uma ideia muito romanceada de que o doutoramento é algo fantástico. Pode ser, mas também pode não ser. E é muito importante haver esta discussão, este debate de ideias com outros pares. E, portanto, nesse sentido, acho que foi fundamental. E é também muito enriquecedor, porque te obriga a ter uma visão muito integrada e muito variada, neste caso da parasitologia, mas desde a ciência fundamental à aplicação clínica. Claro. E, portanto, sempre com rigor e com a supervisão, que é fundamental. Sim. E, portanto, tudo isto em cima da mesa, em vários momentos, tudo ao mesmo tempo, como é que, falando da questão da maternidade, que desafios é que tu enfrentaste enquanto mãe no meio académico e institucional? Está tudo bem. Não, podemos pausar. Mas podes improvisar se quiseres. Eu posso, mas tenho algumas coisas para dizer. Ok. É 13. 13, espera aí. Podes já fazer a pergunta de novo. Posso? Ok. Falando da maternidade, no meio disto tudo, que desafios é que enfrentaste enquanto mãe no meio académico e institucional? Boa questão. Existiram desafios ou foi super fácil? Não. Eu acho que a maternidade é algo para o qual nunca vamos estar preparados. Claro. Nunca. E acho que é uma experiência de vida muito enriquecedora, mas muito desafiante. Sim. Sempre, a todos os níveis. Já, tipo, num processo normal, básico e simples da vida. Sem essas 1000 coisas a acontecer. Sem outras exatamente, já é uma equação muito complexa. Agora, se juntares outros fatores, ainda se torna mais desafiante. Eu, assim que entreguei o documento final de doutoramento, engravidei. Porque pensei, é tudo o que faz sentido nesta fase da vida e nunca vai haver a altura perfeita da maternidade, como todos sabemos. Defendi o meu doutoramento grávida, já, do meu primeiro filho, e os meus amigos até diziam, se o arguente fizer uma pergunta muito difícil, tu simula logo que estás a sentir contrações. E ainda na gravidez do meu primeiro filho, eu estava no 5º ano da faculdade. Sim.
E lembro-me de estar a estagiar no hospital com o Rui Cabral e fugir à hora de almoço para dormir uma sesta no carro. Sim. Porque eu não aguentava de sono, era incrível. Eu cheguei inclusivamente a adormecer numa consulta de endocrinologia. Ai, meu Deus. Falar que o meu doutor era super compreensivo, mas lembro-me muito bem disto acontecer. E eu também sempre gostei de planear tudo e por isso tentei sempre antecipar o segundo semestre para o primeiro semestre, de forma depois a poder ficar de licença em casa. E só para tu teres ideia, eu fui fazer o cadeirão do curso da Faculdade de Ciências Médicas, que é especialidades médico-cirúrgicas, que vale uns preciosos 24 créditos, Meu Deus. grávida de 39 semanas e 5 dias. Jesus. Foi mesmo, era o trigger que faltava, sabes? Exato. Saíste lá e entraste logo em parto. Sim, foi no dia a seguir, foi literalmente no dia a seguir, mas lembro-me como se fosse hoje da expressão do meu professor, que era o professor Fernando Lasco, assim que me viu no corredor, a chegar ao exame, ele diz, não está a pensar em entrar aqui na sala e fazer o exame, pois não? Ai, Jesus, é que senta em trabalho de parto, eu já não faço um parto há anos. Sim, mas também dá tempo de chegar ao hospital, calma, senhor. Exatamente, mas pronto, não foi necessário, ele nasceu no dia a seguir. Ok. E isto foi só da primeira gravidez. Portanto, a primeira gravidez foi em paralelo com o doutoramento e com o 5º ano de medicina. E na segunda, já depois de ter feito a Prova Nacional de Acesso, que sabes que é o antigo Harrison, que é um exame muito exigente, que requer imensos meses de estudo. Foi muito desafiante, mas depois desse, e isso custou-me obviamente, porque era tempo que eu não podia estar com o meu filho que tinha 1 ano, não é? Mas pronto, há que manter o foco, e era exatamente isso que eu fazia. E tinhas muito apoio, então. Sem dúvida alguma, isso acho que de tudo aquilo que fiz na vida, a minha família foi essencial, só assim é que eu conseguiria. Mas ainda assim, depois de fazer o tal exame, pensei, agora sim, está na altura certa de eu poder ter o meu segundo filho. Sim. Comecei o meu internato comum no Hospital de Santa Maria em 2020 e adivinha? Portanto, eu engravidei exatamente em 2020. Eu soube que estava grávida em fevereiro. Covid. E em março chegaram os primeiros casos de Covid a Portugal. E eu estava no maior hospital de Portugal, o Hospital Santa Maria, a trabalhar como médica interna. E tu sabes que os médicos internos são... Pau para toda a obra. Pau para toda a obra, carne para canhão, exato. Sim. E então era necessário ajudar, e eu também não queria atrasar mais a minha formação, porque já era das pessoas mais velhas da minha coorte, e eu queria acabar a especialidade, e então fiz o que pude para ficar alocada em enfermarias que eram livres, supostamente livres de Covid, mas como tu te lembras, Sim. Nada era livre de Covid, exato. Não é? Os casos de Covid emergiam a cada esquina, enfim... Eu lembro-me que era muito cuidadosa, por exemplo, eu não fazia refeições junto de colegas, sem máscara. Eles comiam, eu estava sempre com máscara, comia sozinha. Eu pedi para deixar de fazer urgências, porque demorávamos sempre cerca de 5 a 7 horas até ter o diagnóstico de Covid. Sim. E entretanto, tinhas que ir ver o doente, porque estava a descompensar, e tinhas que o auscultar, e só esse contacto de proximidade poderia favorecer a transmissão da doença. E então, pronto, trabalhei... Numa altura em que não se sabia muito sobre a doença, não é? E, exatamente. Portanto, o teu pânico, imagino... Que tem até para a grávida, não é? Sim, porque é isso, pelo risco acrescido, portanto para todas as pessoas em si, e depois sempre aquela história de tentarmos proteger os nossos familiares, não é? Como os nossos pais, em que tu te lembras que havia imensa gente que evitava obviamente ver os pais, porque exatamente por causa deste contacto. Portanto foram anos muito desafiantes, e as 2 gravidez nenhuma foi fácil e nenhuma foi no tempo certo, olha, nenhuma, mas pronto, orgulho-me de ter conseguido superar a situação, e acho que eles hoje também ouvem estas histórias e percebem, tornam-se mais fortes, percebem que fizeram parte deste projeto. Sim. E a decisão de mudança para a Bélgica, quando é que isso surge? Ou seja, tu tiveste um convite para trabalhar na Comissão Europeia e foi preciso tomar uma decisão. Demoraste muito a tomar essa decisão ou foi já? Olha, não foi um convite, na verdade foi um colega meu que me enviou uma candidatura e que me disse, olha, isto é um bocado a tua cara. E eu, sempre gostei de desafios. Dizia que requeriam conhecimento em medicina, saúde pública e veterinária. Era exatamente para zoonoses. Sim, e fenómenos da tua cara. Exato, spillover, salto de espécie, pandemias. E eu, olha,
olha, tinha acabado de chegar da Dinamarca, de um estágio que tinha estado a fazer e em que a minha família lá tinha estado comigo e tínhamos gostado imenso daquela realidade, de viver noutro país e pensei, olha, eu vou mandar a candidatura. Mas não disse nada a ninguém, aquela coisa de género, faço sozinha e vamos ver. A questão foi que fui selecionada. Ok. E de repente recebo um telefonema a dizer que tinha passado e quando é que me podia apresentar ao serviço. E eu lembro perfeitamente isto de acontecer. Eu, mas olha, como é que eu ia te explicar? É que eu primeiro vou ter que falar com a minha família, não sei, eu não sei sequer se eu vou conseguir aceitar. E ela Devem ter pensado, é doida. é doida, exatamente. Sabe que geralmente as pessoas não nos dão esse tipo de respostas. Eu, pois, mas olha, vou ter mesmo que dar, porque eu tenho primeiro que falar com a minha família. Isto é uma decisão a 4. E quer dizer, a 4, eu, o meu marido e os meus filhos. Mas para além disso, isto tem imensas repercussões nos avós, nos tios, nos primos, até no meu trabalho. A pensar, o que é que eu fui fazer à minha vida? O que é que estavas a fazer nesse momento, a nível profissional? Eu era médica interna de saúde pública na ULS Santa Maria. Ok. Portanto, trabalhava no Centro de Saúde de Sete Rios. E claro que a ideia de ir para outro país, para outra cidade, era interessante, mas isso implicaria, de repente, porque eles disseram, eu sou bem em novembro, eles disseram, em março começa. Isto depois de eu adiar. Máximo é o máximo dos seus máximos. E eu, março? Bom, primeiro, março é meio do ano letivo. Exato. Imagina, arranjar a escola, por acaso temos lá uma escola europeia, mas arranjar a escola e os miúdos e comunicar à família. Vocês não imaginam o desafio que foi. Depois, acho que foi um desafio horrível, confesso. E custou muito deixar Portugal, deixar os meus pais, a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus melhores amigos. Custou-me ainda mais afastar os meus filhos dos avós. Sim. Os meus filhos dos primos. E especialmente porque o meu filho mais velho já tinha 6 anos e já não era um tonto. Então ele chegou-me com lágrimas nos olhos a perguntar porque é que o meu trabalho era mais importante do que estar ao lado da nossa família. Opa, eu juro-te, isto magoa tanto, e faz-te questionar tudo aquilo que tu já assumiste que seria uma coisa boa e que já tinha a decisão tomada. Porque há sempre o reverso da moeda, não é? Era uma experiência única para eles também. Uma realidade diferente, sei lá. Foi o que eu lhes tentei vender, sabes? Mas sem ter a certeza que acreditavas. Exatamente, tantas dúvidas. Eu até lhes dizia que iam para o país do chocolate, por causa do chocolate belga. Tentei vender-lhes as melhores ideias de sempre. Só que eram muitas coisas juntas. O meu marido trabalhava para Portugal e ainda continua a trabalhar para Portugal, portanto isto implicava deslocações constantes. Sim. E depois eram tantas mudanças de uma só vez. Olha, era um novo país, era uma nova língua, era uma nova casa, um novo trabalho, uma nova escola e não foi fácil. Sim. Não foi. Mas neste momento já estão mais tranquilos na nova realidade? Constante. Sim, eu acho que agora sinto que as coisas estão bem assentes, estão calmas. Sim. Mas para além de ter de fazer a mudança, depois foi ver a adaptação. E digo-te que os primeiros 3 meses foram dolorosos. Eu diria, acho que foi o termo. Cheguei a ver a minha filha a chorar na escola porque não percebia o que a professora e os amigos diziam. Pois. Porque ela teve de começar na creche francesa, a escola europeia, que permite que eles mantenham a língua materna, portanto o português, só começa aos 4 anos. E ela chorava que não queria ir à escola. Eu tive de fazer uma lista, depois tentei fazer tudo o que podia, desmultiplicar-me, fazer uma lista que entreguei à professora que fazia a tradução entre aquilo que ela dizia e aquilo que significaria em francês. Imagina, fazer xixi, faire pipi, fazer cocó, faire cacá, que era para a professora conseguir minimamente perceber o que é que ela queria dizer, porque eles são muito pequeninos. Pronto, e também uma vez cheguei à escola e o Manel estava a chorar e eu, então, o que é que se passou? Chutaram-me uma bola para a cara. E eu, então, não foste lá ter com eles? E ele, como? Eu não consigo perceber nada desta língua que eles falam. Sabes, esta frustração. E tu pensas, tadinho, ele é tão inocente, ele tem toda a razão. Pronto, foram vários desafios. A meteorologia também não ajuda nada. Ok. Imagina,
Sim, sais daqui, não é? Era março, eu pensava, março é a altura em que começa a primavera. Eu cheguei a ter a mesma nuvem negra em cima da minha janela durante 15 dias. Ixi. Não dá para acreditar, Justo. Aqui em Portugal há uma coisa que é a brisa marítima, não é? Que arrasta, um dia está sol, outro dia está chuva, Sim. mas há movimento, ali não havia movimento nenhum. Estava aquela nuvem negra, todos os dias eu abria a porta E a nuvem a lá. janela esperançosa e a nuvem lá estava. Pronto. Entretanto a nuvem passou, posso dizer, e neste momento sinto Boa. que estamos bem, que nos adaptámos, estamos contentes com a mudança, e há uma coisa muito engraçada em Bruxelas, é que cerca de 1/3 da população é expatriada. O que quer dizer que quase todas as outras comunidades de pessoas também não têm lá família. Sim. E portanto tens de ser uns para os outros. Exato. E isso permite muito ajudar a integrar-te de uma forma mais fácil. E há um sentido, se calhar, de comunidade que aqui, se calhar, se perdeu um pouco. É exatamente isso. É exatamente isso. É a comunidade e teres que fazer daquela experiência, que muitas vezes é temporária, porque as pessoas acabam por estar ou destacadas, tens de fazer daquela experiência uma experiência positiva. E portanto estamos lá, ajudamos, e tem muitas vantagens. Olha, eu contava ao meu filho que a possibilidade de viajares. Houve um dia que nós tomámos o pequeno almoço na Bélgica, almoçámos no Luxemburgo, lanchámos em França e jantámos na Alemanha. E ele dizia, Uau. mãe, são 4 países num dia. E eu, exatamente, porque aqui tu consegues fazer, e tudo à distância de 1-2 horas, portanto... e eu acho que há algumas vantagens também, e isso faz-nos repensar um bocadinho até a nossa vida e a nossa forma de estar. Eu sinto que temos muito mais tempo para nós, em termos de work-life balance, sabes? Sim. Aqui em Portugal eu perdia 1 hora no trânsito, Claro. mais outra hora no trânsito, chegar a casa era dar banho, fazer comidas, quer dizer, não tens tempo para ti, para estar com as pessoas de quem tu gostas. Sim. Lá é diferente. E falando nessa questão, como é que é trabalhar na Comissão Europeia? É giro, eu acho que é... Conta-me assim um dia do teu trabalho. Um dia standard. Ou é sempre diferente? Não, às vezes há dias aborrecidos, como em tudo. Sim. Como em tudo. Olha, um dia normal eu diria que começo por levar os meus filhos à escola de bicicleta. Uau! E seguir depois de bicicleta para o meu trabalho. E repara que eu nunca fui nenhum as a andar de bicicleta. Eu próprio encaro aquilo todos os dias como um desafio. Eu vou ser capaz. Ponho um colete amarelo, o capacete, as luvas, vou toda equipada, que é para as pessoas me verem bem, para dar alguma distância de segurança. Mas pronto, e faça chuva, faça sol ou até neve. Essa parte é muito gira. E o trajeto demora cerca de 10 minutos e é tão giro veres a cidade a acordar e fazeres literalmente parte integrante dela, sabes? Em vez de estares fechado num carro, no Sim. trânsito, Sim. à espera, exatamente, Sim. a perder tempo. O trabalho em si, eu acho que é muito variado. Eu integro uma equipa de Intelligence Gathering, o que implica que acompanhamos diariamente as principais notícias e fontes internacionais relacionadas com potenciais surtos a nível europeu e global. E eu estou particularmente responsável pelas doenças transmitidas por vetores, portanto, aquelas que têm maior impacto na saúde humana. Falamos, obviamente, de dengue, de chikungunya, de zika, mas também do West Nile, e doenças transmitidas por carraças, como a febre hemorrágica de Crimeia-Congo, a encefalite transmitida por carraças, portanto, que também há aqui muita componente zoonótica e em que a veterinária me ajuda muito. E eu sou a responsável pela avaliação de risco destas doenças, mas também pela identificação de lacunas e pelo desenvolvimento de novas soluções terapêuticas, nomeadamente medicamentos que permitam combater estas doenças. Ok. E, portanto, o que nós temos de estar a fazer é receber esta informação, analisá-la, interagimos com os mais variados stakeholders, ou seja, não só com outros serviços da Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, com o Parlamento Europeu, com as agências da Comissão, mas também com outras organizações, como a Organização Mundial de Saúde, ou até mesmo agências de filantropia, como Bill and Melinda Gates, porque é tudo financiamento para gerar novos medicamentos que são necessários. Pronto, e dizer-te que ao longo do dia recebemos imensos pedidos de elaboração de briefings, portanto nós somos aqueles ghostwriters, estás a ver? Sim. É isso, basicamente, em que estamos a escrever briefings, notes to take, para os nossos DGs poderem levar um conteúdo científico relevante para poder fomentar novas colaborações e desenvolvimento de novos medicamentos. É basicamente isso, sempre alinhado com as nossas prioridades estratégicas.
uma curiosidade muito gira do dia-a-dia é tomar café com vários colegas, porque, imagina, estás sentado na tua mesa, alguém vai ter contigo e dizes: tu és novo aqui, vamos tomar um café. Pá, isto nunca me aconteceu em Portugal. Aliás, se acontecesse, se calhar tu pensarias: isto é uma situação estranha. Não. Lá, como as pessoas vêm dos mais variados sítios, é super comum as pessoas interagirem e perguntarem, tipo, haver esta troca informal de ideias. Bebemos um café. Isso é uma coisa muito engraçada. Mas eu acho que o facto de ser um trabalho muito multicultural e multilinguístico. Eu lembro-me do meu primeiro dia de trabalho, eu não conseguia dizer os nomes das pessoas que me apresentavam. Eu tinha o Bangin, o Cornélios, a Cássia, o Quentin, o Modris, a Ula, a Urska, o Atanásios, o Han, a Cássia e eu não consigo, eu não vou conseguir nunca decorar estes nomes. Mas pronto, literalmente há muita diversidade, estão os 27 Estados-membros ali em representação e isso dá uma grande riqueza cultural, linguística, até mesmo nas refeições, porque sentamos à mesa... Estás a comer. Exato, o que é essa coisa estranha que tens aí? Isso é muito giro e toda a gente partilha. Pronto, essa parte é muito engraçada. E temos... supostamente a língua oficial da comissão é o inglês, mas já me aconteceu ter de falar em francês, acompanhar o meu DG numa reunião em francês e ter de escrever o flash report da mesma. Francês? Em francês. Que é tipo, pronto, é muito difícil, mas pronto, nós temos aulas durante o nosso horário de trabalho, podemos ter aulas de uma das 3 línguas oficiais, que é o inglês, o francês e o alemão. E pronto, é isso. Aí estou eu. Tu escolheste? Adivinha, o francês. Até mesmo para sobreviver, porque em Bruxelas é uma das línguas que se fala mais no dia-a-dia. Portanto, eu tenho que sobreviver a ir ao supermercado e à farmácia. Portanto, aí estou eu, com sentido de missão. A tua filha já fala francês? Já, ela já fala. Boa. Lá está, mas é a resiliência, temos de acreditar que no fundo as coisas vão correr bem. Sim. E a nível de saúde global, o que é que neste momento está no topo de preocupações? Olha, eu destacaria desde logo a descrença na saúde pública. Pois. E esta tendência de dar como garantida a erradicação de determinadas doenças, questionando até a própria necessidade de vacinação. Eu acho que isto é algo assustador e que já está a ter uma série de repercussões, como estamos a observar o ressurgimento de doenças como o sarampo, quer dizer. Outra também é o controle de informação, aquilo que é amplificado, distorcido ou mesmo censurado e o impacto que isso tem na percepção de risco e na tomada de decisões informadas. Mas como se isto não fosse suficiente, há o desinvestimento de grandes instituições internacionais e o financiamento das mesmas, não é? Em áreas críticas como o combate à pobreza e a erradicação de doenças como a tuberculose, VIH, malária e, portanto, isto é um retrocesso significativo. Mas uma grande preocupação atualmente é o contexto geopolítico. E, portanto, esta iminência, estas tensões constantes... o que está a acontecer nos Estados Unidos, por exemplo. Sem dúvida. Com anti-vacinas. Sem dúvida. E, portanto, e como isso afeta a saúde pública, mas até mesmo a possibilidade de uma futura guerra. Aqui na Europa. E os conflitos armados, portanto, não só com a guerra da Rússia e da Ucrânia, portanto, aqui às portas da Europa... até as ameaças híbridas, a utilização das tecnologias emergentes, a inteligência artificial e tudo isto poderão ser ataques que poderemos vir a ter no futuro. E nós estamos muito a trabalhar nessa área, ou seja, a guerra é, de facto, uma possibilidade. Ok. E, portanto, a nível de análise, vocês têm também isso em consideração. Não estamos só a falar propriamente de doenças, mas das consequências para a saúde pública desse tipo de conflitos. Sem dúvida alguma. Nós temos várias prioridades, desde doenças respiratórias, como por exemplo o Covid, sem dúvida, o MERS, o SARS, doenças de contacto direto como o ébola, o Marburgo, resistência aos antimicrobianos, doenças transmitidas por vetores, como por exemplo o West Nile, estamos a falar, mas outro dos items é CBRN, portanto os perigos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, porque sabemos que há esta iminência. E como se isto não fosse suficiente, não nos podemos esquecer, obviamente, das alterações climáticas, não é? Que acabam por ter um desafio imenso no impacto que poderão causar na população, seja pela ocorrência de eventos meteorológicos extremos como as ondas de calor, e, portanto, honestamente, preocupa muito o mundo que estamos a construir e até a deixar às nossas gerações futuras. Sim. Agora, falando num tema mais feliz, olhando aqui então para
tudo isto que tu já viveste, já passaste, já construíste, o que é que te dá mais orgulho? Olhando para trás. Olha, o que me dá mais orgulho é a minha família. Que sempre me apoiou muito, de forma incondicional e aturou muitas crises. Todos nós sabemos o quanto estressados ficamos quando temos algum deadline para cumprir e sentimos que não estamos, não conseguimos. E passei por muitas crises e eles estiveram lá sempre. Por exemplo, eu sempre adorei comunicar. Lembro-me que praticamente todas as minhas apresentações, acredita, foram tantas, eu fazia-as para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu marido. E isso ajudou-me também muito a simplificar a mensagem, sabes? Que eu acho que é uma coisa que tem de ser trabalhada. Nós temos que conseguir passar uma mensagem clara, concisa. Isso nem sempre acontece. Eu lembro da minha mãe estar a dizer: esta parte aqui, porque eu fiz a minha tese de mestrado em cistite idiopática felina. Esta da cistite hepática não está muito claro. Eu não é cistite hepática, mas tudo bem. Se calhar eu não expliquei bem essa parte. Vamos lá, vamos retomar. É exatamente isso. Portanto, a minha família foi pelo apoio, não só com as crianças, mas também mesmo com: ok, se isto é importante para ti, vamos lá, vamos te ajudar, vais conseguir. Isso foi fundamental. Sim, e até mesmo eu fiz parte do meu doutoramento em Zurique, na Suíça, portanto eu fazia muitas viagens para fora, temporadas que lá ficava, e foram super compreensivos, iam sempre ter comigo, como agora também está a acontecer em Bruxelas. Sim. Vão ter comigo, e isso é uma coisa que, sabes, que tu sentes que eles estão lá. Sim. Independentemente de não estarem fisicamente, mas estão lá. Isso é muito bom. Eu diria que outra das coisas que me orgulho muito foi, sem dúvida, a diversidade de amigos que fui fazendo ao longo do caminho, da variedade de percursos que conheci, das histórias que tive a oportunidade de acompanhar. Eu acho que foi um caminho exigente, mas, por outro lado, desafiante e nunca aborrecido. Isso é importante. Sim, já percebi. Isso é um critério, nunca aborrecido. Nunca aborrecido. Sim. Altos, baixos, mas nunca aborrecido. Exato. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa para interromper com a rubrica Isto ou Aquilo. Então, Margarida, na nossa rubrica de Isto ou Aquilo, como o nome indica, eu vou-te dar a escolher duas opções. Tens que dizer qual é que escolhes sem justificar. Posso começar? Podes. Então. Sem medos. Café ou chá? Ai, café. Prevenção ou tratamento? Óbvio. Prevenção. Comunicar com a população geral ou com políticos? Boa questão. Depende do que quisermos. Não podes justificar. Onde é que nós queremos chegar? Começaria pela população. Manhãs ou noites? Manhãs. Chocolate belga ou chocolate suíço? Belga. Praia ou campo? Praia. E por último, mosquito ou carraça? Mosquito. Foi rápido. Foi. Boa, acho que passaste. Boa. Ao menos isso. Que mensagem é que gostavas de deixar para quem nos está a ouvir hoje? Bom, é uma pergunta difícil. Aberta. Sim. Para muito terminares da melhor forma que achares. Olha, eu quando fui à entrevista da Comissão, liguei para a representação permanente de Portugal e pedi apoio, e o que o colega de lá me disse foi: eu nesta altura não a consigo preparar, mas tenho um conselho para si. Venda-se. E eu vendo-me. E ele: sim, eu vou-te explicar. A população portuguesa, regra geral, é muito humilde e não se sabe vender. Em contrapartida, os outros povos, sejam os espanhóis, os italianos, certo, os gregos, os franceses, não só são muito brilhantes, como nós sabemos, falam alto, mas sabem-se valer e vender, exatamente, eles vendem-se. E o que é certo é que nós, em Portugal, somos pessoas altamente capacitadas, muitas vezes habituadas a trabalhar em condições que não são as melhores, e temos sempre aquele sentimento de... inferioridade. É, exatamente isso. E nós não somos inferiores a ninguém. Eu noto isso pela forma como nós trabalhamos. Também trabalho com outros portugueses, no meio de equipas multidisciplinares. Eu não acho de todo que sejamos inferiores, pelo contrário. Mas noto essa humildade. Exagerada, sim, talvez. Exagerada. Também temos de saber dizer que não às coisas. Se alguma coisa nos perturba, não estou confortável com isso. E imagina que te propõem um trabalho para o qual tu até tens qualificações acima da média. Tu tens de saber dizer que não e dizer: não, desculpa, eu estudei por isto. E como tal,
Claro. Eu não vou fazer essa função. E eu acho que os portugueses têm muito esse espírito de género, não, eu estou lá e portanto eu vou fazer aquilo que me for alocado. Bem, se calhar não. Certo. Tem que se vender. Portanto, eu diria, apesar desta mensagem se calhar não ser assim muito... É uma mensagem diferente e útil. Achas? Pronto, eu acho que foi exatamente isso, foi a utilidade. É que isto marcou-me. Venda-se. É exatamente isto. Nós temos que saber vender-nos. Mostrar aquilo do qual nós somos orgulhosos e pelo qual nós trabalhamos. Acho que é fundamental. E depois, para terminar, acho que é crucial que as pessoas não tenham medo de arriscar e de lutar por aquilo que genuinamente acreditam. Certo. Obrigada, Margarida. Agradeço mais uma vez por teres aceito este desafio. Nós conhecemos-nos fora daqui e já há algum tempo que eu queria realmente que fizesses parte aqui do nosso espólio de vários convidados. Portanto, muito obrigada por teres aceito o desafio e por teres tornado possível este encontro entre nós. O podcast A Voz do Veterinário é uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Podem encontrar a Margarida através da plataforma LinkedIn, pesquisando Margarida Alho. Relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados, por isso convido todos os ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, fiquem bem e até à segunda parte.